nossos olhos e agradecer a Deus. Senhor, nosso Deus e nosso Pai, em nome de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, agradecemos, Senhor, por nos ter guardado e nos ter trazido até a sua casa. Senhor, abençoe todos que aqui estão, abençoe aqueles que não puderam ouvir e abençoe também aqueles que estão por chegar. Que o Senhor venha abençoar todos os nossos familiares, entes queridos, parentes, amigos, colegas, vizinhos, funcionários e principalmente aqueles que não conhecem o Senhor Jesus, não sabem das suas proezas e da sua grandeza, porque Ele é médico dos médicos e advogado dos advogados, e sem Ele nada podemos fazer. Senhor, livra-nos, Senhor, das balas perdidas, dos assaltos, do sequestro, da macumbaria, da feitiçaria, da bruxaria, do olho grande, olho gordo, de todo tipo das investidas que o inimigo nos prepara a todo instante, a todo momento, e principalmente quando chega o dia de virmos até a sua casa. O Senhor venha também abençoar nossas autoridades, nossos governantes, toda a nossa equipe médica, os bombeiros, policiais, pessoas que mexem com vida, porque eles também possuem família e esta pandemia ainda não acabou. Que o Senhor venha agora, Deus Pai, abençoar este culto em nome do Senhor Jesus. Amém e amém. Tudo bem? Tem passado? Estejam todos na paz do Senhor. Vamos abrir aqui falar um pouco hoje de obediência. A Bíblia relata muito a obediência que nos leva à felicidade. Isso daí desde a época do Velho Testamento até nos dias de hoje. Muita gente deixa de obedecer às palavras de Deus, acha que não precisa porque estudou, aprendeu, não precisa mais da Bíblia, não precisa nada disso. É só a experiência do mundo que resolve. Mas às vezes não, gente. A experiência do mundo é muito bom, mas a palavra de Deus, ela é prosperidade para nós. A palavra de Deus traz força, traz esperança, traz amor, traz paz. E aqui em Josué 1, 8 e 9, Josué 1, 8 e o 9, o 8 diz assim: não se aparte da tua boca o livro da lei, antes medita nele dia e noite, para que te tenhas cuidado de fazer conforme tudo quanto nele está escrito, porque então farás prosperar o teu caminho e serás bem sucedido. Ainda no 9 diz assim: não te mandei eu, esforça-te e tem bom ânimo, não temas, nem te espantes, porque o Senhor teu Deus é contigo por onde quer que andares. Então, a gente vê, né, desde antigo, né, na época que tinha os profetas, né, Deus falava com os profetas, e os mandamentos de Deus, quando as pessoas seguiam o mandamento de Deus, Deus abençoava, Deus não abandonava. E nos dias de hoje também, Jesus diz aqui na Bíblia que Ele estará conosco até o final do século. Mas desde que obedeçamos, sigamos o mandamento. Ele não pode estar com os bandidos, pessoas que estrupam, que matam, que roubam. Porque o pensamento dessas pessoas é roubar, matar e destruir. E na Bíblia fala que o diabo veio para isso. Às vezes não é o diabo que está fazendo, é o ser humano. Mas o diabo está com eles. O diabo que tenta as pessoas fazer isso. As pessoas são boas, nascem boas. Mas se não seguir os mandamentos do Senhor, o inimigo está aí. O diabo quer que a gente peca, que a gente rouba, que a gente mata, que a gente
faça traição, que a gente mente, né? Tudo isso o diabo quer que a gente faz. Para quê? Para confrontar Deus. Porque Deus é amor, Deus é do bem. Deus quer as coisas sérias, as coisas que faz as coisas prosperar. E aqui ainda ele fala, a obediência leva à prosperidade. Seguindo um pouquinho mais para frente, aqui em em Deuteronômio 12, 13, tá vendo? Deixa eu anotar aqui, deixa eu ver. Que diz assim, da exortação à obediência, o Deuteronômio 10, o 12, diz assim: agora, pois, ó Israel, que é o Senhor teu Deus pede de ti, senão que temas o Senhor teu Deus, que andes em todos os teus caminhos, e ames e sirvas ao Senhor teu Deus com todo o teu coração e com toda a tua alma, que guardes os mandamentos do Senhor e os teus estatutos, que hoje te ordeno para o teu bem. Então, quando a gente obedece os mandamentos de Deus, Deus sabe que somos pecadores, somos falhos, por isso que temos todo mês a Santa Ceia. A Santa Ceia não é só para mim tomar o suco da uva e comer o fruto de Jesus, que é o pão. É para a gente pedir perdão. Tem um mês. Lógico, tem muita gente que não vai errado, quer dizer, não vai fazer coisas erradas. Mas a gente está pecando todo dia. A gente peca, às vezes, no trânsito. Uma pessoa dá uma fechada na gente, sem querer, a gente xinga. Talvez a gente não fala palavrão, mas xinga de outro jeito. Né? Então, a gente peca, às vezes, no olhar, né? de falar. Às vezes, até de não falar, a gente acaba pecando. Né? Pode ver que muita gente fica quieto. Você não vai falar nada, não? Porque se a gente falar, vai piorar. Então, às vezes, é melhor ficar quieto. Muitas vezes, na briga de família, briga de casal, um tem que ceder. Se os dois começar, não vai sair, né? Não vai sair coisas boas. Então, a gente, às vezes, tem que ficar quieto. Mas, às vezes, ficando quieto, né? Ele não vai falar nada, não? Vai ficar de boca fechada lá? Porque, às vezes, boca fechada não entra mosquito. Mas também não sai coisa errada, porque se a gente começar a retrucar, talvez, né, a gente acaba falando coisas que não deve. Assim como na Bíblia fala, para a gente perdoar o nosso irmão, perdoar quem nos ofendeu. A gente perdoa. Mas qualquer coisa que essa pessoa faz de novo erro, a gente volta para o passado. Tá vendo? Você já errou outra vez. Esquece, não volta no passado. Não volta. Porque a gente começa com o erro passado, a Bíblia fala para a gente não fazer isso. Se você perdoou hoje, esquece. Mesma coisa, você dá um presente para a pessoa, não devia ter dado. Por que deu então? Então, não esquece. Deu, acabou. Não volta atrás. Amém, gente? Então, vamos estar. Porque aqui, quando a gente obedece as palavras de Deus e segue os mandamentos de Deus, a gente prospera. Gente. Prospera. Jesus disse, né? E está escrito aqui nos mandamentos de Deus. Jesus falou, neste mundo tereis aflição. Por que nesse mundo tereis? Porque estamos numa terra, gente, que Deus, Ele fez. Mas não é Ele que comanda. Quem comanda aqui é o inimigo, é o diabo. E o diabo faz de tudo. O diabo é o maior concorrente de Deus. Mas ele é perdedor. Ele pode concorrer, mas ele nunca vai ganhar. Só que ele faz um estrago. Faz um estrago na família, faz um estrago no casamento, no noivado, no namoro, no comércio, em tudo. Ele quer estragar. Ele só fica contente quando ele estraga. Ele falou, opa, agora eu quero ver o que Deus vai fazer. Mas se você estiver firme, Deus abençoa. Quando estiver no apuro, lê Jó. Né? Lê a história de Jó. O que ele sofreu. O que a gente sofre, a gente acha que não é nada perto do que aconteceu com ele. O que aconteceu com Jesus. Não é nada.
A gente tem que fazer tudo enquanto a gente pode encontrar Jesus, pode encontrar Deus. Aqui na Bíblia fala, em Isaías. Ora, invoca a Deus enquanto se pode encontrar, enquanto Ele deixa, enquanto Ele está perto. Uma hora a gente vai querer pedir para Deus, pedir para Jesus, e Ele não vai atender mais. Ele fala, olha, eu esperei você, e você não me obedeceu, você virou as costas para mim, agora é tarde. Então vamos sempre agradecer a Deus pelos nossos antepassados, pelos nossos parentes, pelos nossos funcionários, nossos vizinhos, sempre agradecendo pela água, pela chuva, pelo sol. Agradece, não custa nada. Custa como foi falar obrigado? Não, obrigado custa sim. Não custa, não custa. Agradece a Deus. Deus deu tudo de graça para nós. Tudo que temos é de graça. E não vamos levar nada. Muita gente se mata, foi uma coisa errada. Que adianta ganhar dinheiro, deixar para os filhos, às vezes começa a brigar, um querendo matar o outro, porque o pai deixou a herança maior para um, para o outro. Não pode acontecer isso. Deus ficaria muito triste. Então, vamos sempre estar agradecendo a Deus e vamos louvar o Senhor. Cumprimentamos a igreja com a paz do Senhor. Vamos estar nos coloquemos de pé para louvarmos o Senhor.
Bem, vamos aos pedidos de oração. Quem trouxe? Checar a mulher. Vem aqui. Só a igreja com a paz do Senhor, amém? Vamos estar fazendo nossa oração neste momento. Vamos estar clamando a Deus. Se você que tem um pedido, coloca na mão do Senhor. Vamos estar neste momento de oração, amém? Senhor, Pai amado, Pai querido, se nessa hora, Pai, queremos glorificar a Ti, ó Pai. Nós queremos exaltar a Ti, Senhor, nessa noite. Queremos agradecer, Pai amado, Pai querido, por estarmos aqui, Senhor, na Tua presença, Pai. Queremos agradecer, Senhor, porque mais uma vez, ó Pai, estamos aqui para Te agradecer, Pai, glorificar o Teu nome, Senhor. Por mais uma noite estamos aqui na Tua casa, Pai. Eterno Deus, ó Pai, nessa hora pedimos a Ti, Pai, que o Senhor venha, meu Deus amado, Deus querido, ó Pai, de encontro com o nosso pedido de oração, ó Pai. Porque sabemos, ó Pai amado, que quando a igreja começa a orar, Senhor, algo de novo acontece, Pai. Quando a igreja começa a orar, Senhor, buscar a Ti, Pai, clamar a Tua presença, algo de novo nas nossas vidas tem que acontecer, Senhor. Por isso, Pai amado, Pai querido, nessa hora, nesse momento, Deus, é um momento importante, Pai. Porque só o Senhor conhece, Pai amado, Pai querido, Senhor, as necessidades dos nossos corações, ó Pai. Só o Senhor sabe, Pai amado, Pai querido, Senhor, aquilo, meu Deus, que está nos nossos corações, ó Pai. O que nós desejamos, o que nós precisamos, o que nós dependemos de Ti, Pai. Por isso, nessa noite, cremos em Ti, Senhor. Que o Senhor é poderoso, Senhor, para fazer muito mais naquilo que pedimos, pensamos e imaginamos, ó Pai. Segundo o Seu poder que opera em nós, ó Pai. Por isso, nessa noite, nesse momento de fé, Pai, queremos apresentar a Ti, Pai amado, Pai querido, Senhor, essas caixinhas de oração, Pai, esses pedidos que aqui estão dentro, Pai. Só o Senhor sabe, Deus, em nome de Jesus Cristo, Pai, a cada pedido que está escrito aqui, Senhor, a cada pedido, Pai amado, Pai querido, Senhor, nós não sabemos, Pai amado, o que está escrito aqui nesse papel, Pai, mas o Senhor sabe, Pai amado, a todos os pedidos que estão aqui escritos, Pai, seja eles, ó Pai, em porta de emprego, ó Pai, seja eles, ó Pai, uma cura de uma enfermidade, Senhor. Mas nós cremos, Senhor, que o Senhor é poderoso, ó Pai, para fazer nas nossas vidas, ó Pai amado, o impossível para nós, ó Pai. E sabemos, Senhor, em nome de Jesus Cristo, ó Pai, que quando começamos a orar para entregar a Ti, Pai, algo de novo acontece, Senhor. Em nome de Jesus Cristo, ó Pai. Em nome de Jesus, ó Pai. Assim também, Pai, com os nossos corações nessa noite, Pai. Que o Senhor possa vir de encontro, Senhor. Que o Senhor possa vir com cada necessidade, Pai. A Tua palavra diz, Senhor, que o Senhor esquadrinha o coração, ó Pai. Sabe, Senhor, o oculto, o escondido, Pai. O que está dentro de nós, ó Pai. E é por isso, Senhor, cremos, ó Pai, numa oração sincera, Pai. Quando a gente começamos a orar com sinceridade, Pai, o Senhor começa a ver o nosso coração, ó Pai, o que está dentro, Senhor. É por isso que cremos, Senhor, que o Senhor atende, Senhor, concede, Pai, o desejo dos nossos corações, ó Pai. Em nome de Jesus Cristo, ó Pai. Não importa as lutas, ó Pai, não importa os problemas, não importa as dificuldades, Pai. Mas o importante, Senhor, é estar na Tua presença, Pai. O importante é, Pai, estarmos buscando a Ti, Pai. O importante é, Pai, nós buscarmos, Senhor, adorar a Ti, Pai. Porque o Senhor, Pai, é poderoso. O Senhor é fiel, Pai. O Senhor é grande nas nossas vidas, Pai. Em nome de Jesus Cristo, ó Pai. Queremos repreender, Senhor, toda a falta de fé em nossos corações, ó Pai. A tudo aquilo, Senhor, que venha tentar desanimar, Senhor. A tudo aquilo, Senhor, que venha tentar nos parar, Pai. Que seja destruído, Pai, toda a força do mal contra nossas vidas, Pai. Tudo aquilo que vem tentar nos parar de orar, Senhor. A gente não vai parar de orar, nós vamos continuar orando, Senhor. E crendo, Pai, que o Senhor vai dar, Pai, a vitória para a nossa vida, Pai. Assim cremos em Ti, Pai. Que o Senhor é fiel, Pai, nas nossas vidas. Em nome de Jesus Cristo, ó Pai. Em nome de Jesus, ó Pai. Assim também, Senhor, orando, Pai. Intercedendo, Deus, clamando a Ti, ó Pai. Nessa hora, meu Deus. A todos os hospitais, Pai, neste momento, Pai. Se a cada doente está numa cama de leito, Pai. Numa UTI, Senhor. E muitas vezes os médicos dizem, não tem mais jeito, acabou. Mas quem dá a última palavra é o Senhor, Pai. Por isso nós cremos em Ti, Pai. Que o Senhor é o Deus dos médicos, Pai. Que o Senhor cura, Pai. Que o Senhor tira a tua enfermidade, Pai. Em nome de Jesus Cristo, Pai. Queremos orar a Ti, Pai. Pedir a Ti, Senhor. Que o Senhor venha visitar cada hospital, Senhor. A Tua palavra diz, Senhor, que o Senhor levou sobre si, Pai, nossas dores, ó Pai. O Senhor levou sobre si nossas enfermidades, ó Pai.
e com tuas pisaduras, Senhor, nós fomos sarados, Pai. Assim cremos, ó Pai, porque a tua palavra é poderosa, Pai. A sua palavra é fiel, sim, e verdadeira. Ela não volta vazia, Pai. Ela vem no nosso coração e fica, Pai, porque nós cremos, ó Pai, que o Senhor é fiel, Pai. Em nome de Jesus, ó Pai. Em nome de Jesus Cristo, Senhor. Vai curando, Senhor, a cada enfermo, Pai. Em nome de Jesus Cristo, ó Pai. Vai repreendendo, Pai, toda enfermidade, Senhor. Em nome de Jesus, ó Pai. Mesmo que tudo pareça difícil, Pai, mas nós confiaremos no Senhor. Nós exaltaremos no Deus da salvação, ó Pai. Por isso cremos em Ti, Pai. Que o Senhor está trabalhando, Pai. Que o Senhor está, Senhor, no controle de todas as coisas para nossas vidas. Em nome de Jesus Cristo, ó Pai. Assim também orando, Pai, por este momento lá em Israel, Pai. Orando este momento, Pai, lá no Oriente Médio, Senhor, onde está tendo as guerras, Pai. Senhor Jesus, ó Pai, com tuas mãos poderosas e fiéis, ó Pai. Vai colocando, Senhor, ali, Pai, as tuas mãos, ó Pai. Vai cessando as guerras, Pai. Vai neutralizando, Pai, todo ataque do mal, Senhor, sobre aquela região, ó Pai. Em nome de Jesus Cristo, ó Pai. A tua palavra diz, Senhor, que nós devemos sim orar, Senhor, pela paz de Israel, Pai. Porque quando a igreja ora por Israel, Senhor, há prosperidade, há paz, ó Pai, em nossas vidas. Em nome de Jesus Cristo, ó Pai. Assim também o Senhor é, Pai, o Rei das nações, ó Pai. O Senhor cuida, Pai, de todos os países deste mundo, Pai. Porque enquanto nós estamos aqui orando, Senhor, o Senhor está trabalhando em outras nações, ó Pai. Em nome de Jesus Cristo, ó Pai. Orando também, Senhor, aqui, Deus, pelo nosso Brasil, ó Pai. Que o Senhor venha, Pai amar, Pai querido, abençoar essa nação, ó Pai. E que o Senhor venha ter misericórdia, Pai, desse Brasil, ó Pai. Salvando, ó Pai. Queremos declarar, Senhor Jesus, que o Brasil é do Senhor Jesus Cristo, ó Pai. Venha alcançar, Pai, aqueles que estão perdidos, ó Pai. Venha alcançar, Pai, aqueles que não têm mais força, Pai. Venha curar, Senhor, venha libertar, Senhor. Orando também, Deus, pelas autoridades desse Brasil, ó Pai. Pelo presidente da República, Senhor. Que o Senhor tenha misericórdia dele, Pai. Que o Senhor possa ensinar ele a governar, Pai. Em nome de Jesus Cristo, ó Pai. Assim também, Pai, orando por todos os governadores, ó Pai. Orando também, Senhor, pelo Tribunal Federal, Pai. Que o Senhor possa estar visitando, ter misericórdia, Pai. Em nome de Jesus Cristo, ó Pai. Pedimos a Ti, Pai, nesse Brasil. Que o Senhor venha salvar, Pai. Que o Senhor venha curar, Senhor, venha libertar, Senhor. Em nome de Jesus Cristo, ó Pai. Porque enquanto a igreja ora, Senhor, algo de novo tem que acontecer, Pai. É por isso que cremos em Ti, Senhor. Em nome de Jesus Cristo, ó Pai. Em nome de Jesus, Senhor. Ah, Senhor, nós servimos a Ti, Pai. Um Deus grande, Pai. Nós servimos a Ti, Pai, um Deus poderoso, Pai. Nós servimos a Ti, Pai, um Deus fiel. Senhor Jesus, ó Pai. Tu és maravilhoso, Senhor. Tu és grande, Pai. Por isso, Senhor, em nome de Jesus Cristo, Pai. Que o Senhor cada dia mais, Senhor, venha fortalecer nossa fé, Pai. Que venha crescer a nossa fé, nosso coração. Que a gente não venha parar de orar, Senhor. Mas e sim, Deus, que a gente venha continuar a prosseguir, caminhando a Tua presença, Pai. Em nome de Jesus, ó Pai. Em nome de Jesus Cristo, ó Pai. Em nome de Jesus, ó Pai. Que esse nome tem poder, Pai. Sobre os céus e a terra, Pai. Esse nome tem poder, Senhor. Em nome de Jesus Cristo, ó Pai. Para fazer o impossível na nossa vida, Pai. Assim cremos, ó Pai. Porque a Tua palavra é fiel e poderosa. Assim, Pai, como poder na oração, Senhor. O Senhor destrói, Pai, todas as barreiras. Assim como o Senhor destruiu, Pai. Derrubou, Senhor, todas as muralhas de Jericó, Pai. Assim cremos também, Senhor, no poder da nossa oração, ó Pai. Que aquele que pedimos a Ti, Senhor, que todas as barreiras, todas as muralhas, Senhor, na nossa vida, todos os impedimentos, Senhor, que venha cair por terra, Deus. Em nome de Jesus, ó Pai. Assim também com essa igreja, Pai de Santo André, Pai. Que o Senhor venha fazer grande obra neste lugar, Pai. Que o Senhor possa enviar vida para este lugar, Pai. Que o Senhor possa enviar, Pai, vidas novas a este lugar, Pai. A tudo aquilo que está aprendendo, Senhor. A tudo aquilo, Senhor, que as vidas se chegam aqui, Pai. Vidas novas de conversão, salvação, ó Pai. Que venha cair por terra, Senhor, em nome de Jesus. Que caia por terra, Senhor, todo impedimento neste lugar. Que venha cair por terra, Senhor, tudo aquilo que está amarrado, Senhor. Que venha cair por terra, Deus, tudo aquilo que está aprendendo. Para este lugar não venha crescer. Porque as vidas não venham se chegar, Pai. Em nome de Jesus Cristo, Pai. Queremos declarar assim, alto bom som, Pai. No nome de Jesus Cristo, Pai. Que aqui neste lugar, Pai, as vidas vão se converter, Pai. Queremos em Ti, Pai, que vidas novas chegarão neste lugar, Pai. Para a glória e honra do Santo Nome, Senhor. Abençoe esse ministério, Pai. Abençoe a igreja de São Mateus, Pai, a sede. A igreja de Garça, Senhor. Em nome de Jesus Cristo, Pai. Abençoe o domingo que vem, dia 26.
que vai acontecer o 31º aniversário da igreja, sede, Pai. Que o Senhor põe nas suas mãos, que venha cair por terra impedimentos, barreiras, confusões, contendas, ó Pai. Tudo aquilo, ó Deus, que não provém da tua presença, Pai. Mas que venha cair por terra, Deus, em nome de Jesus. Em nome de Jesus Cristo, ó Pai. Em nome de Jesus. Porque enquanto essa igreja estiver de pé, nós prosseguiremos, nós oraremos ao Senhor e nós veremos o milagre acontecer, Deus, para a honra e glória do santo nome. Assim pedimos a Ti, Pai, agradecemos, em nome de Jesus Cristo, Pai. Amém e graças a Deus. Aí chegou a hora dos ofertas e os dízimos. Nesse momento, boa noite, a paz do Senhor a todos. Também queria agradecer a todos os irmãos, né, os pastores, a Akira, o pessoal que tem orado pela Yonexan, né? Ela tá no quarto, mas essa semana estava com muita anemia, teve que fazer uma transfusão. Inclusive eu vou precisar até de doadores de sangue que o hospital está pedindo. Mas graças a Deus assim deu uma estabilizada, mas ainda continua com muita fraqueza, né? E aos cuidados, né? Então por enquanto não vai poder receber algo, né? Mas Deus está cuidando, né? E com a oração de todos os irmãos também, né? Está fortalecendo ela. E Deus sabe todas as coisas, né? Sempre o melhor para ela. Aí eu agradeço a todos, amém? Neste momento também vamos estar orando pelos dízimos ofertas. Senhor, nosso Deus e Pai, o Senhor vem estar abençoando, Pai querido, cada ofertante, cada dizimista, abençoando, Pai querido, as empresas, abençoando os comércios, as feiras, Pai querido, os empresários, os autônomos, Pai querido, abençoando a mão de cada um, Pai querido, para que sejam prósperos, que sejam, meu Pai, tudo que eles passarem na mão deles sejam, meu Deus, para vender, para progredir, para produzir, Pai querido, que os novos contratos também sejam assinados, ó Pai amado, que não haja nenhum impedimento, Senhor amado, abençoa, Deus amado, abençoa, Pai, todo e também caindo por terra agora, Pai querido, todo espírito devorador, o migrador, o cortador, Pai querido, para que todos os irmãos possam estar sempre ofertando a casa do Senhor, para que haja mantimento nessa casa, Pai querido, para que as portas continuem abertas. Abençoa, Pai, todos aqueles que são coluna desse ministério, desta casa, Pai querido, para que o Evangelho continue sendo pregado, Pai, não só aqui, mas nos 4 cantos dessa terra, abençoando todos os pastores, Pai querido, todos os missionários que levam as suas palavras, Pai querido, para aqueles que ainda não conhecem, nos países também, Pai querido, que o Evangelho não pode ser pregado e muitos estão lá levando a palavra. Então que o Senhor venha estar protegendo cada um deles, Pai. Abençoa a vida de todos, Pai querido. Sabemos que ser dizimista, Pai querido, é só 10%, não é 9,9%, não é 11%, não é 20%, é só 10%, Pai. E que o Senhor venha estar abençoando esses 90%, que é onde o Senhor vai estar, meu Pai, derramando das suas bênçãos. Então, Pai querido, abençoa cada ofertante, aquele que não tem nada para ofertar hoje, Pai, que também o Senhor entre com providência, Pai querido, para que ele também possa trabalhar, possa ter um salário fixo, Pai querido, que possam contribuir, meu Deus, para a Tua obra, Pai. Abençoa todos aqueles também que estão fazendo estágio, que possam ser efetivados. Abençoa também todos os idosos, Pai querido, os pensionistas, Pai querido, que nada venha faltar, Pai, nas suas mesas, nos seus medicamentos, que tudo tenha, Pai querido, em abundância, Pai, para sempre poder ajudar o próximo. Assim, Pai querido, abençoa todos aqueles que fazem seus depósitos PIX, via bancário, Pai querido, e abençoa, Deus, abençoa todos, que todos tenham essa semana maravilhosa, abençoada, tudo nas suas mãos. Nós te agradecemos, Pai, em nome do Senhor Jesus. Amém. Glória, glória, aleluia.
Boa noite, igreja. Cumprimento a todos os irmãos na paz do Senhor Jesus Cristo. Amém? Amém. Mais uma vez, matando a saudade aí dos irmãos. Peço à igreja que continue orando ainda, né? Pela Ionecossá, né? A gente tem orado por ela. E é uma luta, né? Já perdemos as contas das vezes que ela foi internada, melhorou, voltou para lá. Mas graças a Deus,
né, que ela está firme na fé, a gente encontra com ela, nem parece que ela passa por todos esses problemas, né? Só Jesus na nossa vida para sustentar mesmo. Bem, hoje eu trouxe uma palavra para compartilhar com os irmãos, que é vivendo as bênçãos de Deus. Convido os irmãos para abrirem suas Bíblias lá na segunda carta aos Coríntios, 2 Coríntios, capítulo 13, versículo 13. Segunda Coríntios, capítulo 13, versículo 13 diz assim. Aqui na minha Bíblia está escrito bem assim esse versículo. A graça do Senhor Jesus Cristo e o amor de Deus e a comunhão do Espírito Santo sejam com vós todos. Amém. É o 13. Tem algumas Bíblias que tem esse versículo 14. Na maioria das Bíblias é o versículo 13. Né? Aqui nessa versão que eu tenho, diz assim: a graça do Senhor Jesus Cristo e o amor de Deus e a comunhão do Espírito Santo sejam com vós todos. Amém. Palavras do apóstolo Paulo, encerrando essa carta. E no encerramento dessa carta à igreja de Corinto, aos irmãos, né, da igreja de Corinto, ele dessa bênção, abençoa os irmãos ali, né, e hoje usado como a bênção apostólica, né, na igreja evangélica, na igreja de Jesus. E a gente pode aprender nessa bênção apostólica que existem 3 ingredientes que nós precisamos para a gente se manter vivo espiritualmente. A bênção apostólica, além de mostrar esses 3 ingredientes que nós precisamos para a nossa vida cristã, ela também é uma declaração, né, que nós como igreja fazemos do Deus Trino, né, ou da Trindade Divina, que é Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo. Então, através dessa bênção apostólica, vamos ver os ingredientes que nós temos para estar vivendo na vida cristã. A primeira bênção, a bênção da graça, como diz o apóstolo Paulo aqui, a graça do Senhor Jesus Cristo. O apóstolo Paulo, ele tem um costume de, quando ele escreve uma carta às igrejas, ele começa, né, saudando a igreja com a graça e a paz de Deus, né? Na carta que o apóstolo Paulo envia à igreja de Efésios, capítulo 1, versículo 2, ele diz assim: graça e paz a vocês da parte de Deus, o nosso Pai, e do Senhor Jesus Cristo. E ele tem o costume de escrever isso nas suas cartas, saudando os irmãos aqui da igreja de Éfeso. Ele diz assim: graça e paz da parte de Deus Pai e da parte do nosso Senhor Salvador Jesus Cristo. No segundo capítulo de Efésios, no capítulo seguinte, no segundo capítulo, ele explica
como essa graça, a graça nos alcançou e nos deu vida, né? Uma vida que antes a gente não tinha, né? Se hoje nós temos essa vida espiritual, é pela graça de Jesus. E vamos ler então um trecho dessa carta do segundo capítulo de Efésios, versículo 1 até o versículo 10. Eu vou ler rapidamente com os irmãos, do 1 ao 10. Vocês estavam mortos nas suas transgressões e nos seus pecados. O 2. Nos quais costumavam viver quando seguiam os padrões desse mundo e o príncipe do poder do ar, o espírito que agora atua nos filhos da desobediência. Antes todos também vivíamos como eles, satisfazendo os desejos da nossa natureza pecaminosa, realizando as vontades e os pensamentos dela. Como os outros, éramos por natureza merecedores da ira. Todavia Deus, por ser rico em misericórdia, por causa do grande amor com que nos amou, deu-nos a vida com Cristo quando ainda estávamos mortos nas transgressões. Pela graça vocês são salvos. Deus nos ressuscitou com Cristo e com Ele nos assentou nas regiões celestiais em Cristo Jesus, para mostrar nas eras por vir a incomparável riqueza da sua graça demonstrada na sua bondade para conosco em Cristo Jesus. 8. Pois pela graça vocês são salvos, por meio da fé, e não vem de vocês, é dom de Deus. Não por obras, para que ninguém se glorie, porque fomos feitos por Deus, criados em Cristo Jesus, para boas obras, as quais Deus preparou previamente para que andássemos nela. Então aqui o apóstolo Paulo ele explica direitinho, né, que essa graça de Jesus, esse favor que a gente não merecia, né, ele nos alcançou. E é por isso que nós estamos hoje aqui, né? Esse favor, que é a graça, esse favor que nós não merecíamos, que mesmo que a gente quisesse pagar, a gente não conseguiria pagar, a gente recebeu do nosso Senhor. Quando no terceiro dia, né, após a sua morte, após ele ser crucificado na cruz do Calvário, quando ele ressuscitou no terceiro dia, ele não só ressuscitou, mas como ressuscitou a todos nós, né? Porque por meio da sua morte, né, uma vez ressuscitado, ele veio trazer vida para cada um de nós, né? Se ele tivesse morrido e não tivesse ressuscitado, não tinha como a gente estar aqui hoje, né? Não tinha como a gente pregar o Evangelho, falar de Jesus, né? Porque seria mais um que falou de Deus, né? Que era filho de Deus e morreu, e talvez seria considerado como um profeta, como alguém usado por Deus, e a gente não estaria falando hoje dele, né? Mas pela graça, por esse sacrifício que a gente não merecia, ele ressuscitou e também nos ressuscitou de uma vida condenada, porque a gente, como pecador, a gente já não tinha vida espiritual, né? Estávamos vivos aqui nesse mundo, mas a gente não tinha vida espiritual. Mas através de Jesus, hoje nós temos essa vida espiritual, hoje nós temos a esperança, né, pela graça. O versículo 8 que nós lemos agora, ele nos ensina
que a graça de Jesus Cristo nos leva à salvação, né? Nós somos salvos, né, por meio da fé. Isso não vem de nós, né? Isso é um dom de Deus, que Deus dá para cada um, de crer, né, de ter fé, que é salvo, né, que através pela graça nós somos salvos em Cristo Jesus. O versículo 9 mostra que a salvação não é pelo nosso esforço, né? Como muitas religiões aí, né, o espiritismo, por exemplo, eles acreditam que é pelas obras, pelos trabalhos, pela caridade, ajudando os outros que são salvos, né? E eles procuram fazer o melhor, ajudando, porque eles acham que através disso vem a salvação, vem a vida eterna. Não que nós, como cristãos, nós não vamos fazer, né, as boas obras para o próximo, mas não é por causa disso que nós somos salvos, é pela graça. Por isso que a gente não tem como pagar fazendo obras para Jesus. As obras que a gente faz pela fé é por gratidão. Nós recebemos a graça, o favor imerecido, e hoje, por ter recebido essa graça, nós temos fé e cremos na salvação, e nós fazemos a boa obra, nós fazemos a obra em nome de Jesus, né? Então, não é o contrário, pelas obras que nós somos salvos, não. Nós recebemos a salvação pela graça, e é por isso que com o coração grato a Deus que a gente faz a obra com amor, a gente ora, a gente procura ajudar o próximo, né? Faz os trabalhos da igreja, serve a Deus na igreja, tudo por amor, por gratidão a Deus. Essa é a bênção da graça, a bênção do amor de Deus Pai. Aqui nós lemos ali, né, que a graça do Senhor Jesus Cristo, falamos sobre a bênção da graça e a bênção do amor do Pai. E o amor de Deus Pai, né, o grande amor de Deus, o infinito amor de Deus, o incalculável amor de Deus, essa é a segunda bênção da bênção apostólica, o grande amor de Deus Pai. Qual que é a dimensão do amor de Deus? Ninguém, pela sabedoria humana, nenhum ser humano pode falar o tamanho do amor de Deus. Qual é o tamanho do amor de Deus? A Bíblia descreve nos Evangelhos, no Novo Testamento, fala de alguns versículos sobre esse amor, o amor de Deus. E João 3,16, todos conhecem, né? Porque Deus amou o mundo de tal maneira, né, que deu o seu Filho unigênito, o único Filho, para que todo aquele que crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Essa é uma das descrições na Bíblia do amor de Deus. Mas é impossível calcular esse amor. Em 1 João capítulo 4, versículo 10, João capítulo 4, versículo 10. Isso. Também diz João, o apóstolo João também diz, o apóstolo do amor, ele diz assim no versículo 10: nisto consiste o amor, não em que nós tenhamos amado a Deus, mas em que Ele nos amou e enviou seu Filho como expiação pelos nossos pecados. O amor de Deus
é incondicional. Não é porque nós amamos Deus que Ele nos ama. Ele nos amou primeiro. E Ele enviou Jesus, seu Filho, né, para pagar aquilo que a gente não podia pagar, que são as nossas iniquidades, os nossos pecados. Porque o versículo seguinte, o 11, diz assim: Amados, se Deus nos amou assim, também devemos amar uns aos outros. Ou seja, esse amor que nos constrange, esse amor de Deus, também tem que fazer com que nós amemos o nosso próximo uns aos outros, independente da cor, independente da condição financeira, independente do estudo, né? A gente tem que amar com esse mesmo amor que Deus nos amou, né? Ele nos amou primeiro. Versículo 19. Diz assim: Nós amamos porque Ele nos amou primeiro. Ele nos amou primeiro. Ele deu seu Filho primeiro, né? Ele entregou seu Filho, mostrando o seu amor, que é incalculável, para que, através da graça derramada por Jesus Cristo, a gente conhecesse esse amor de Deus e tivesse a vida transformada para estar aqui adorando esse Deus, aprendendo a vontade de Deus, agradecendo a Deus através das obras, né, através da oração. Então Ele nos amou primeiro. Ele deu, né, o seu único Filho para nos salvar da condenação que era certa, que era eterna, né, que era o sofrimento eterno. Um ator muito conhecido, bom, para quem é mais velho, talvez se lembrem, os mais novos aí, essa geração de hoje, acho que não vai se lembrar. Um ator chamado Jesse Valadão, né? Um ator, já não sei quantos anos ele tem, mas já está bem velho, nem sei se ele está vivo ainda. Ele, na época que ele era muito famoso, ele fazia muito filme, fazia esses filmes adultos, né? Ele era conhecido como cafajeste, porque ele tratava das mulheres, maltratava as mulheres, né, na televisão e tudo, participou até de novelas, tudo. E era uma pessoa assim que aparentemente incrédula, não acreditava em Deus e só queria curtir a vida. Mas um dia Jesus pegou ele de jeito, como pegou o apóstolo Paulo, e aí transformou a vida dele. Inclusive, quem falou de Jesus para ele era a ex-mulher dele, chamada não sei o que Jimenez, é a Vera Jimenez, isso, que é a mãe dessa Luciana Jimenez. Ou seja, eu estou falando do pai da Luciana Jimenez, né, que é apresentadora, faz programa de televisão, chamado Jesse Valadão. E ele, quando ele se converteu, ele ficou tão impressionado com o amor de Deus, esse amor que nós estamos tentando descrever. E ele, uma noite, ele pediu para Deus, né? Ele falou, conversando com Deus uma noite, ele falou: Deus, eu queria saber qual é o tamanho desse amor, do teu amor, né? Esse amor comigo, para com a humanidade, né? Num mundo tão perdido, e o Senhor derramar tanto do seu amor. E aí ele diz que, questionando Deus, o Espírito Santo mostrou para ele, através de uma parábola, através de uma história, o que é esse amor incalculável. E o Espírito falava para ele assim: olha, imagina que você criou um filho
desde pequenininho. Você deu tudo que você podia dar para ele, deu educação, criou com carinho, levou ele para passear, fez tudo que um pai pode fazer para um filho. E esse filho sempre foi obediente a você, sempre te obedeceu, sempre te escutou você, fez tudo o que você pedia, tirou notas boas na escola, na faculdade, foi um excelente aluno, nunca te decepcionou. Aí no dia que ele se formou, né? Estava trabalhando, contente, agradando o pai. Aí no dia do casamento dele, ele está indo para a igreja encontrar com a noiva. A igreja já estava preparada, e ali no caminho, num farol, num sinal vermelho, vem um ladrão, um bandido, drogado, perdido da vida, e ameaça ele antes que ele possa fazer qualquer coisa, dá um tiro na cabeça desse seu filho, e o seu filho, naquela hora, tomando um tiro na cabeça, morre. E você lá na igreja esperando o seu filho chegar para realizar o seu sonho, o sonho do seu filho, que era o casamento. Pois é. O amor de Deus faz com que esse pai que perdeu o filho que acabou de perder seu filho, ele chega até esse assassino, esse bandido, esse homem mau, e faz com que esse pai pegue esse homem perdido, leve para casa, e cuide dele como se fosse o seu próprio filho. É uma história emocionante, né? Como que a gente poderia fazer isso? Será que eu conseguiria fazer isso? Com tanta gente aí fora clamando por justiça, com tantos assassinatos que existem, mas o amor de Deus, né, foi representado dessa maneira. Um pai tinha acabado de perder o seu filho, mas ele pegou aquele que matou o seu filho, um assassino, aquele que tirou a vida do seu filho, levou para casa e cuidou dele como ele tinha cuidado do seu próprio filho. É esse o amor de Deus. É o que ele fez por mim e por você. Por isso que eu achei interessante contar isso, uma coisa que Deus falou, o Espírito Santo falou com Jesse Valadão. E ele, inclusive, compartilhou na época na TV, tudo, né, nas igrejas. Eu escutei dele na igreja, na Assembleia de Deus, ele deu esse testemunho. Eu escutei e ele falou ali, dando esse testemunho para quase 5.000 pessoas. Né? Então, quando a gente ficar pensando que Deus é esse, que amor é esse, a gente pode ter como exemplo isso, né? Porque é isso que ele faz com a gente. Pelos nossos pecados, nós matamos o filho dele, né? E ele cuida da gente como ele cuidava e sempre cuidou de Jesus. Esse é o amor de Deus. Bom, em Romanos capítulo 8, versículo 35, versículo bem conhecido, que diz assim: quem nos separará do amor de Cristo? Será tribulação, ou angústia, ou perseguição, ou fome, ou nudez, ou perigo, ou espada? Pois é, nada pode nos separar do amor de Deus. Nada. O amor de Deus não tem fim. O amor de Deus por mim e por você, por mais que a gente saia do caminho dele, que a gente faça as coisas erradas, que a gente se distancie da igreja, o amor de Deus não muda.
O nosso amor para com Deus é que pode mudar, que a gente esfria na fé. Mas o amor de Deus não muda. Ele continua sendo o mesmo. Não vou na igreja porque isso, aquilo. Discuti com a minha mulher. Porque eu estou cheio de serviço, porque eu discuti com o funcionário. A gente não vai, porque o nosso amor se esfria muitas vezes. Mas o amor de Deus não se esfria. O amor de Deus para com a gente é o mesmo sempre. Ele trata a gente com o mesmo amor. A gente que às vezes não sabe retribuir esse favor que a gente não merecia, né? 2 versículos depois, versículo 37, também muito conhecido, diz assim: mas em todas essas coisas somos mais que vencedores por meio daquele que nos amou. Aquele que nos amou, Deus. O amor de Deus nos torna mais que vencedores para enfrentar situações difíceis, né? Para compreender, né, os propósitos de Deus na nossa vida, né? Tudo isso vem pelo amor de Deus por cada um de nós, para cada um de nós, derramado por cada vida. Voltando ao versículo 36, diz assim: como está escrito, por amor de ti enfrentamos a morte o dia inteiro, ou todos os dias. Somos considerados como ovelhas destinadas ao matador. E assim como Deus demonstrou esse amor, dando seu Filho, e cuida de cada um de nós todos os dias, Ele espera uma retribuição da gente. Paulo, nessa carta nessa carta aos Romanos, ele diz para a gente ter esse coração também, né? Um coração de gratidão, para estarmos vivendo esse amor, né? Por amor de ti, por amor a Deus, né? Nós enfrentamos a morte, nós enfrentamos os desafios, né? De pregar o Evangelho, de falar de Jesus, né? De ajudar o próximo todos os dias, né? O inimigo está esperando que a gente desista, mas a gente tem que se sentir como ovelhas no matadouro. Ou seja, nós estamos preparados, assim como Paulo estava preparado, né, para dar a sua vida por amor ao próximo. Assim como Deus, por amor, Deus, o seu Filho, por amor a cada um de nós. Em Gálatas capítulo 2, capítulo 2, o versículo 20, Paulo escreve essa carta e diz assim: estou crucificado com Cristo, assim já não sou eu quem vive, mas Cristo vive em mim. A vida que agora vivo no corpo, vivo-a pela fé no Filho de Deus, que me amou e se entregou por mim. Então aqui em Gálatas diz assim, que a nossa retribuição a Deus é viver a nossa vida em Cristo, né? Nós também já estamos crucificados com Cristo. Nós entregamos a nossa vida, né, a Cristo. E viver assim, como Paulo escreve aqui, né, é retribuir a Deus, né, o que Deus fez por nós, vivendo a nossa vida também em Cristo, né, com a mente de Cristo. Efésios 5:2, um pouquinho depois, Efésios 5, versículo 2. Paulo nessa carta escreve assim, ele fala muito sobre amor na carta aos Efésios. E vivam em amor, como também Cristo nos amou e se entregou por nós, como oferta e sacrifício de aroma agradável a Deus. Nessa carta aos Efésios, Paulo incentiva a gente a andar em amor, né? Esse amor de Deus
entregando nossas vidas como oferta, né, como um cheiro agradável, com aroma agradável, né? Entregar essas ofertas a Deus, que é a nossa vida cristã, né? A gente se dedica mais para a obra de Deus. Essa foi a segunda bênção da bênção apostólica, e a terceira bênção é a bênção do Espírito Santo, né? Como nós lemos aqui, a graça do Senhor Jesus Cristo e o amor de Deus e a comunhão do Espírito Santo seja com vós todos, ou seja, com todos nós, a comunhão do Espírito Santo. Mateus capítulo 1, versículo 18, fala sobre o Espírito Santo. Fala que o Espírito Santo, no nascimento de Jesus Cristo, foi assim. Maria, sua mãe, estava prometida em casamento a José, mas antes que se unissem, ela ficou grávida por meio do Espírito Santo. Quem gerou Jesus no ventre de Maria? Foi o Espírito Santo, né? Jesus, o Espírito Santo nos abençoou, gerando o nosso Salvador no ventre de Maria. Mateus 12, capítulo 12, versículo 32. É uma coisa que a gente sempre tem que tomar cuidado, né? É um alerta lá vermelho para a nossa vida cristã. Todo aquele que disser uma palavra contra o Filho do Homem, ou seja, contra Jesus, será perdoado. Mas quem falar contra o Espírito Santo não será perdoado, nem nesta era, nem na que há de vir. Ou seja, blasfemar, falar contra o Espírito Santo, contra aquilo que opera na vida do cristão, né? Não é perdoado, não será perdoado, como diz aqui, nem nesta era, nem nessa vida, nem na vida por vir, não será perdoado. Então, blasfemar contra o Espírito Santo é uma coisa muito grave, né? Aquilo que Deus está falando com a gente, negar aquilo que Deus fala com a gente através do Santo Espírito, né? É um pecado muito grave que não diz a palavra aqui que não será perdoada. E Marcos capítulo 1, versículo 8, no Evangelho de Marcos, Jesus diz assim, João Batista diz assim, eu os batizo com água, mas ele, Jesus Cristo, os batizará com o Espírito Santo. Quem nos batiza com o Espírito Santo é o nosso Salvador Jesus Cristo. É Ele, é o único que pode nos batizar com o Espírito Santo. Quem diz que foi batizado com o Espírito, mas não foi batizado por Jesus, não foi batizado pelo Espírito Santo. 1 Coríntios, capítulo 2, versículo 9 ao 16. O 9 diz assim, todavia, como está escrito, nenhum olho viu, nenhum ouvido ouviu, e coração nenhum concebeu o que Deus preparou para aqueles que o amam. O 10. Deus, porém, o revelou a nós por meio do Espírito Santo. O Espírito sonda todas as coisas, até mesmo as profundezas de Deus. 11. Pois quem conhece os pensamentos do homem, a não ser o Espírito do homem que nele está? Da mesma forma, ninguém conhece o Espírito, os pensamentos de Deus, a não ser o Espírito de Deus. 12. Nós, porém, não recebemos o Espírito do mundo, mas o Espírito que procede de Deus, para que entendamos as coisas que Deus nos tem dado por sua graça. Ou seja, através de Jesus. O 13. Delas também falamos, não com palavras ensinadas pela sabedoria humana, mas com palavras ensinadas pelo Espírito Santo, explicando o que é espiritual com palavras espirituais. O homem natural não aceita as coisas que vêm do Espírito de Deus. O homem natural é um homem que não conhece Deus, que vive a vida na carne. Elas não conhecem essas coisas que vêm do Espírito de Deus, pois para eles são loucura,
né? Como muita gente trata a gente como louco, como fanático, né? Para eles são loucura. Não é capaz de entendê-las, porque elas são discernidas espiritualmente. A gente entende porque a gente tem uma vida espiritual. A gente conhece porque a gente tem esse discernimento, esse conhecimento espiritual. As pessoas do mundo a gente não pode condenar porque elas não têm essa vida espiritual, esse conhecimento que a gente tem, que é dado pelo Espírito Santo. Versículo 15: contudo, o homem espiritual julga todas as coisas, e ele mesmo por ninguém é julgado. 16: pois quem conheceu a mente do Senhor para que possa instruí-lo? Nós, porém, temos a mente de Cristo. Essa mente de Cristo, né, é o que? É um coração espiritual, é um coração guiado pelo Espírito Santo, é um coração que obedece, né, os mandamentos de Jesus, né, que faz a obra de Jesus. Essa é a mente de Cristo. E nós temos isso, né, hoje. Por isso que nós conseguimos separar as coisas do mundo, né, das coisas de Deus, e entendemos as coisas de Deus, né? Porque o Espírito Santo toca no nosso coração, mostra quando a gente erra, mostra quando a gente está falhando, mostra quando a gente precisa buscar mais a Deus. Bem, mais um pouquinho. Marcos 13, 11. Marcos capítulo 13, versículo 11. Aqui o Espírito Santo mostra que está sempre presente, colocando em nossas bocas as palavras certas para o momento certo, nesse momento de muitas vezes de luta espiritual, né? Que temos que deixar o Espírito Santo falar por nós. Versículo 11 diz assim: quando os prenderem e os levarem a julgamento, no caso Jesus falando, né, dos discípulos, quando eles fossem presos, né, e levarem a julgamento até o sinédrio, não se preocupem com o que vão dizer, digam somente o que for dado a vocês naquela hora, pois o Espírito Santo é que falará, não vocês. Então, muitas vezes a gente está em batalha espiritual, muitas vezes a gente vai falar de Jesus para alguém, né, que acredita em outro Deus, uma outra religião, e às vezes a gente fica pensando e matutando o que a gente vai falar, né? Ou até às vezes dentro da igreja também, alguns problemas, e a gente não sabe como a gente vai falar. E aqui Jesus diz: deixa o Espírito falar através de vocês, deixa o Espírito Santo conduzir, e você vai falar aquilo que Deus quer falar com essa pessoa, né? Ou que Deus quer falar com a igreja, né? Lucas 11, 13. Lucas 11, 13. Portanto, se vocês, apesar de serem maus, sabem dar boas coisas aos seus filhos, quanto mais o Pai que está nos céus dará o Espírito Santo aos que lhe pedirem. Então, Jesus ensina aqui, através do Evangelho de Lucas, que a gente deve pedir o Espírito Santo, a unção do Espírito Santo para a nossa vida, né? Principalmente, né, quem está na obra, quem está servindo a Deus, né? Buscar a unção do Espírito Santo. É Ele que dá a direção, é Ele que nos acalma, é Ele que nos tira muitas vezes da tempestade, né? Em João 14, 26, João 14, 26. Isso. Contudo, o conselheiro, ou consolador, o Espírito Santo, que o Pai enviará em meu nome, ensinará a vocês todas as coisas e fará que se lembrem de tudo o que eu disse. Então Jesus, né, quando ele subiu aos céus, ele prometeu aos discípulos que ele iria enviar o Consolador, né, o Espírito Santo,
E esse Espírito Santo, como ele diz aqui, ensinará a vocês todas as coisas. É ele que nos ensina sobre a vida espiritual, é o Espírito Santo. É o Espírito Santo que faz com que a gente lembre do que a gente aprende na igreja, do que a gente lê na palavra de Deus. É ele que traz à memória tudo aquilo que a gente tem aprendido na nossa vida cristã, né? Por isso que quando a gente vai falar de Jesus para alguém, evangelizar, é ele que coloca essa palavra na nossa boca. É ele que traz a lembrança do que a gente deve falar. E ele que coloca e nos usa para a obra de Deus. Só mais duas, tá, Rafa? Romanos 14, 17. Pois o reino de Deus não é a comida nem bebida, mas justiça, paz e alegria do Espírito Santo. Então, aqui em Romanos 14, 17, diz que a nossa alegria de viver não está nas coisas materiais. É por isso que muita gente que é rico, tem dinheiro ou não tem problema, não é feliz. E a gente olha e fala, puxa, você não tem problema, você, né, o dinheiro não falta, você tem saúde, a sua família vai bem. E a pessoa às vezes, com tudo isso, ainda se mata ou cai em depressão. E a gente fala, puxa vida, mas tá com depressão por quê? Você não tem problema? Mas é porque não é as coisas dessa vida, as coisas materiais que preenchem o nosso coração, né? Mas a nossa alegria, a alegria do coração, né, que enche o nosso coração, vem do Espírito Santo. É ele que, às vezes, mesmo em dificuldade, mesmo com problema, mesmo, como eu sempre falo, nos perrengues da vida, a gente está com um sorriso, tem ânimo para trabalhar, tem ânimo para lidar com as situações, com os problemas, porque é o Espírito Santo que enche o nosso coração de alegria. E o último versículo, Romanos 15, 13. Que o Deus da esperança os encha de toda alegria e paz por crerem nele, para que vocês transbordem na esperança e no poder do Espírito Santo. Esse versículo 17. Aliás, versículo 13. O poder do Espírito Santo em nossas vidas nos enche de esperança. E é o que mais, hoje em dia, o povo mais sofre, é com falta de esperança. Muita gente jogando a toalha porque não tem mais esperança. Muita gente caindo na bebida, nos vícios, né? Abandonando família porque não tem mais esperança. Mas é o Espírito Santo que faz transbordar a esperança no nosso coração. Então, terminando, o Espírito Santo nos tira da dúvida, da incerteza, do medo, da angústia. Ele é o nosso consolador. Ele nos coloca em cima da rocha, que é Jesus Cristo. Em cima dessa rocha, nós somos protegidos, nós somos abençoados. O Espírito Santo nos dá a comunhão com o povo de Deus, com a igreja. É Ele que proporciona essa comunhão, né? Essa comunhão vem do Espírito Santo. E Ele nos capacita também à obra. Falar do Espírito Santo é falar do livro de Atos dos Apóstolos, é falar dos Evangelhos, né? É falar da obra do Novo Testamento. Então é muita coisa para falar sobre o Espírito Santo. E terminando então, eu terminei essa mensagem hoje à tarde. A Yoko sempre fala, você já terminou? Você já terminou? Você já terminou? E ontem ela perguntou, você terminou? Eu falei, não. Aí hoje à tarde, depois que a gente voltou da escola dominical, ainda ajudei ela, né? Eu e ela, a gente preparou junto, né? Dessa vez eu como cozinheiro e ela como assistente do cozinheiro. E a gente preparou uma feijoada aí, né, pra gente, né, ter essa comunhão agora.
né, daqui a pouco. E depois que a gente preparou a feijoada, tudo, é desde ontem, né? Mas que preparou tudo, eu subi no quarto para terminar a mensagem. Aí ela fica pensando, você termina em cima da hora. Ah, mas se o Espírito Santo não coloca aquilo que eu quero receber. Então, gente, é assim. Se fosse pelo meu conhecimento, eu falo por mim. Pelo que eu estudo, pelo conhecimento, eu chegar aqui, eu ia ficar perdido. Para falar de Jesus, para falar do amor de Deus, para falar da graça, para falar do Espírito Santo com vocês. Mas é o Espírito Santo que vai dando todos esses versículos, mostrando para mim. Então, como eu sempre digo, não é mérito meu, né? Eu acho que quem prega sente muito isso, né? Porque não é pela nossa capacidade, é o Espírito Santo que capacita a gente, né? Não é a gente que escolhe o que a gente quer falar. Se um dia eu escolher alguma coisa, assim, falar porque eu escolhi alguma coisa, certamente não vou abençoar a igreja. Deus não vai me abençoar e me usar para estar falando, né, aquilo que Ele quer para a igreja, né? Por isso que a gente depende muito dessa última bênção, que é a bênção do Espírito Santo nas nossas vidas, para a gente continuar firme e sendo usado por Deus. Não pela nossa capacidade, mas pela vontade do Senhor. Amém? Então, convido os irmãos a se colocarem de pé. Vamos agradecer a Deus e depois dar a bênção apostólica. Senhor, em nome de Jesus, te agradecemos, Senhor, pela tua palavra. Pela graça, Senhor, que o Senhor derramou a cada um de nós. Uma graça, Senhor, um favor que jamais a gente teria condição de pagar, de retribuir. Obrigado, Deus. Obrigado, Jesus, por ter derramado essa graça, Senhor, e perdoar os nossos pecados. Obrigado, Senhor, pelo teu amor, que é incondicional, um amor, meu Deus, que nos ama independente da circunstância, independente, Senhor, se estamos revoltados ou agradecidos, teu amor não muda para com nós. Obrigado, Senhor, por ter enviado o Consolador, o Espírito Santo, para estarmos em comunhão aqui com os irmãos, na tua casa. Obrigado, Deus, por todas essas bênçãos que tem, meu Deus, atingido nossas vidas, mudado, Senhor, os nossos caminhos. Assim nós oramos, te agradecemos em nome do Senhor Jesus. Amém. E agora com a mão para o alto, vamos dar a bênção apostólica. Que o grande amor de Deus Pai, que a graça maravilhosa salvadora do nosso Senhor Jesus Cristo, que a comunhão e a consolação do Espírito Santo sejam com todos os irmãos aqui presentes, com as suas famílias, meu Deus, com todo esse ministério Caminho da Vida, com todos aqueles que confessam e professam a sua fé, em nome de Jesus, desde agora e para todos sempre, todos digamos amém e amém. Uma salva de palmas para o Senhor Jesus. Bem, o aviso, os irmãos já sabem, domingo que vem, dia do Gatimaiá, né? Todos nós lá, né? Todos mesmo, hein? Ó, todos nós, hein? Lá na igreja, né? Quem não foi, quem não conhece, vai conhecer a igreja sede na Vila Carrão, né? E a gente vai ver o que é a comunhão do Espírito Santo. Amém? Então, né? Não é um convite, né? Estou convocando todos a estarem lá, né? Para a gente celebrar esse aniversário, o 31º aniversário desse Ministério Caminho da Vida. Amém? Então o culto da família está encerrado em nome do Senhor Jesus.
Deus.